Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim comentar com vocês A Mãe de Gorky, que é uma novela ou um romance, não sei. Eu com esse livro diminuto eu fico sem ter ideia da proporção do que é considerado fonte pequena, enfim, edição antiga, mas isso não tem importância. Vocês têm que saber que é uma prosa do Gorky, um autor russo, início do século XX. E o Gorky era comunista, ele era um dos grandes autores, um dos maiores autores da Rússia do início do século XX. Ele participou da Revolução Russa de 1905, daquele levante, né? Não chegou a ser uma revolução, tem gente que chama de revolução, mas enfim, daquela manifestação contra o czar, que acabou em morte, né? Muitas pessoas foram reivindicar mais condições, né, de vida, mais condições de dignidade. E esse episódio ficou conhecido como, acho que, Domingo Sangrento, que não tem nada a ver com a música do YouTube. Mas o czar mandou descer fogo no pessoal. E eles, assim, não foram protestar contra o czar, não tinham a intenção de derrubar o czar. Eles queriam reivindicar direitos, dignidade. Eles estavam numa situação difícil. E o czar teve essa reação. E aí toda a questão ficou insustentável, né? Então o descontentamento ficou potencializado e acabou progredindo no que 12 anos depois a gente ficou sabendo que aconteceu, que foi a Revolução Russa, e Lenin assumiu o poder e tudo mais. Então a gente tá nessa situação em que Gorky participou dessas manifestações de 1905, que não deram em nada. Acho que ele foi preso. Depois dessa manifestação de 1905, que acabou resultando em algo negativo para o povo de modo geral, e até mesmo para o czar, porque depois a gente sabe o que aconteceu, muita gente foi presa. O Gorky foi preso, se eu não estou enganada, e foi por lá, acho que enquanto estava preso, que ele escreveu A Mãe. Por que eu estou contando isso antes de contar o que se passa aqui nessa história? Porque o fato de ter acontecido isso na vida do autor importa muito para a obra. E depois eu vou explicar por quê. E aí, com o mau logro da quase revolução, digamos, que não foi bem uma revolução, ele escreveu isso aqui. Se tivesse sido bem sucedida, ele não teria escrito isso, naturalmente. E o que é isso? Aqui a gente tem a situação de uma mulher, acho que por volta dos 40 anos, acho que é Pelagia o nome dela. E no início da narrativa, ela é casada e tem um filho. O marido, ele a maltrata, ele é daquele tipo que bebe, bate na mulher, enfim. A história começa assim, mais pontuando o perfil dele. Só que ele morre. A partir da morte dele, o filho acaba sendo o que ele tinha vontade de ser, assumindo o que ele tinha vontade de assumir, mas como um pai como esse, a personalidade dele não via à tona. E o que é isso que eu estou dizendo? Ele começou a ser revolucionário, ele começou a fazer parte da resistência. Não é bem resistência, não é uma situação de resistência, mas ele começou a fazer parte daquelas reuniões, começou a fazer reuniões, angariando o povo para manifestar descontentamento, unindo as pessoas e mostrando às pessoas que elas têm direito, que aquela situação não está boa, que a realidade precisa mudar, eles têm que se manifestar, enfim, um comunista, né? E ali ele estava se tornando um comunista. E a mãe dele, à margem, assim, ela, pela primeira vez na vida, não estava sofrendo, né? Estava aliviada com a morte do marido. E o marido aqui, depois, no decorrer da história, ele aparece como um sujeito muito comum, tipo muito comum na Rússia. É aquele sujeito que sofre e acaba se entregando à bebida porque não consegue lidar com a situação. É a maneira de levar a vida. E principalmente num país frio como a Rússia, se entregar à bebida não é algo muito difícil de acontecer. Então a gente pode pensar que nos países pobres
É muito comum também pessoas se tornarem alcoólatras, não porque tem um fraco para a bebida, não só por isso, mas isso ser resultado de uma condição social, para aguentar a miséria humana, a violência simbólica. Então fica claro que é isso que acontece com ele e ele é um tipo comum. E a mãe, ela escuta os dizeres do filho. Ele leva companheiros, amigos para casa e ela escuta os discursos do filho. Ela começa a ficar com medo do filho, com medo de algo que aconteça, que possa acontecer ao filho. E ela vai, ao mesmo tempo, ela vai prestando atenção no que ele vai falando. E ela vai percebendo um outro mundo, né? Que antes ela não conhecia, porque ela só conhecia o sofrimento. E ela vai parando para perceber que as pessoas estão vivendo de uma maneira indigna, abjeta. Ela se percebe como uma sobrevivente de uma situação indigna, pensando no casamento e ao mesmo tempo na condição social. E aí ela começa a apoiar, a sentir orgulho do filho. E aí ela faz questão de estar sempre ouvindo. E às vezes até repete os discursos do filho. E vou ler uns trechinhos dos discursos para vocês verem como é bacana. Vejam só, uma fala comunista, que a gente está numa situação que tem amigos reunidos lá na casa. Olha uma fala comunista, hein? A mãe fechou os olhos, suspirando com pesar. Diálogo. Não quero saber como viveram os homens, mas sim como é preciso viver. Ecoou no quarto a fala insatisfeita de Vestovstilov. Certo, apoiou Ruivo, pondo-se de pé. Não concordo. E interrompeu a discussão, acenderam-se as palavras, feito línguas de fogo na fogueira. A mãe não entendia o motivo da gritaria. Todos os rostos incendiaram-se com o rubor do entusiasmo, mas ninguém estava com raiva. Não empregavam as palavras ásperas que lhe eram familiares. Percebam, ela está ali, à margem, vendo tudo que está acontecendo e aprendendo. Ela está acostumada com um tipo de exaltação que resulta em violência física. Então, aqui, nesse trecho, a gente percebe isso. Ela está ali, ela vê todo mundo se exaltar e até fica surpresa porque aquilo não vai resultar em pancadaria. Muito pelo contrário, as pessoas estão exaltadas, estão excitadas, mas não estão com raiva e não vão partir para agressão. Então, para ela isso é uma novidade. Mais uma fala para vocês perceberem. Por todos, mãezinha, por todos, exclamou o ucraniano. Para nós não existe pátria, nação, raça. Existem apenas os camaradas e inimigos. Todos os operários são nossos camaradas. Os ricos e governos, nossos inimigos. Quando visualizar o mundo com olhos bondosos, quando perceber como nós, os operários, somos muitos e quanta força possuímos, é imensa a alegria que invade o peito, a felicidade que enche o coração. E é assim, mãezinha, que se sente o francês, o alemão ao encararem a vida, e é idêntica à alegria do italiano. Somos todos filhos da mesma mãe. A ideia invicta da fraternidade do proletariado de todos os países da Terra. Parênteses, vou abrir um parênteses aqui. E daqui a gente tem a ideia da internacional, né? Ser uma espécie de filiação além fronteiras, certo? Voltando aqui. Ela nos aquece, ela é o sol que brilha no firmamento da justiça. E este firmamento está no coração do operário, seja ele quem for, socialista ou não. Nosso irmão em espírito para todos sempre, assim na terra como no céu. Só faltou falar amém. Esta fé infantil, porém inabalável, firmava-se cada vez mais no meio deles, sempre crescente em sua força gigantesca. E quando a mãe percebia, não podia deixar de sentir que, na verdade, algo de grande e resplandecente, como o sol, nascia para o mundo. Ela tem um despertar, uma tomada de consciência, ela vai aprendendo, ela vai se politizando. E aí os amigos do filho dela
passam a ser como se fossem filhos dela também. Ela trata eles com carinho, eles vão ensinando ela a ser uma pessoa politizada. Agora uma fala do filho dela que se chama Pavel. Eu falava, prosseguia Pavel, não do Deus bom e misericordioso no qual a senhora acredita, mas daquele com que os padrecos nos ameaçam, como se fora um pau, do Deus em cujo nome querem obrigar a maioria dos homens a se submeterem à vontade mesquinha de poucos. É isso mesmo, exclamou Ribin, batendo com os dedos na mesa. Até Deus foi falsificado por eles. Mobilizam contra nós tudo que tem nas mãos. Lembre-se, mãe, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que quer dizer que ele é semelhante ao homem, já que este é semelhante a Deus. Mas nós não só não somos semelhantes a Deus, como mais parecemos animais selvagens. Na igreja, mostram-nos um espantalho. É preciso modificar Deus, mãe, purificá-lo. Vestiram-no de mentira e calúnia, mutilaram-lhe o rosto para destruir nossas almas. Eles estão condenando o papel da igreja, que apresenta um Deus em uma condição punitiva diferente daquilo que eles aprenderam. É diferente das escrituras, certo? Então é como se tivesse dois deuses, um criado pela igreja e o outro apresentado pelas escrituras. E o criado pela igreja, né, segundo o que está aqui, tem uma função política de manter cada um no seu quadrado, né? A igreja tem um papel, sempre teve, né, muito político, de confortar as massas, ou punir as massas, deixando cada um no seu quadrado, com algumas exceções. A gente pode falar da teoria da libertação, mas com este propósito político de deixar as pessoas conformadas com sua condição, mesmo que essa condição seja abjeta. Foi assim também com a escravidão, é assim com muita gente pobre que tem o conforto, né? Busca um conforto espiritual e, na verdade, acaba recebendo um discurso de que é assim mesmo. Sendo que a gente sabe que não dá para naturalizar sofrimento. A não ser os sofrimentos que são naturais, impedidos pela vida, não pelos homens. Não se pode naturalizar sofrimento imposto por homens. E é isso que ele está condenando aqui. Mas eu vou parar de ler o trecho, senão isso aqui vai longe. Resumindo a história. A mãe começa a se politizar, ela começa a ter a tomada de consciência dela, um ser no mundo e um ser social, né? Ela começa a aprender que merece dignidade. Não por ser uma pessoa apenas, mas por fazer parte de um coletivo de pessoas, de russos, né, circunscritas num território que tem direitos, essas coisas. O que acontece? O filho começa a se meter em manifestação tal, 1º de maio tem uma manifestação, ele é preso, e enquanto o filho é preso, ela continua a militância dele, ela distribui panfletos, ela vai visitá-lo, ela continua. E ela repete os discursos. É muito legal ela aprendendo, ela tomando consciência, ela percebendo o mundo. É muito legal isso aqui. E eu não vou falar o fim deste livro, mas o fim é um pouco triste, assim, me deixou meio consternada, assim. E por que que eu falei que era importante falar sobre a condição de Gorky para comentar o livro? Então, se Gorky não tivesse participado lá das manifestações, se não tivesse sido preso, e se tudo não tivesse sido mal sucedido, ele provavelmente não teria escrito o fim que escreveu. Ele escreveu aquele fim, e a gente sabe, conhece os fatos históricos. Isso nos permite, não só isso, né? Também seria possível sem comparar o fim. Isso nos permite interpretar essa história da seguinte forma. A mãe é Pelagia, a mãe do Pavel, mas a mãe pode ser entendida como a mãe terra, a mãe pátria. É muito comum a gente chamar a pátria de mãe, pátria-mãe. Desde a mitologia grega, né, a terra era Gaia, a mãe de todos os deuses, né, o princípio era Gaia e tal. E também até na cultura quechua aqui da América Latina, dos povos indígenas, Pachamama, mãe terra. Então é muito comum. A gente pode fazer essa analogia
de a mãe ser a figura feminina que só sofreu violência e passa por uma tomada de consciência, né? Tem uma ruptura, ela passa por uma tomada de consciência, um processo de tomada de consciência, que é tomada de dignidade, rumo a uma libertação, digamos, que é o que aconteceu com a própria figura da Pelagia. E a Rússia também, já cansada de um regime violento, né? A pátria, cansada de um regime violento, também necessitando de uma ruptura, passando por um processo de aprendizagem, de condições, melhores condições de vida para o povo. Ou seja, aí a gente tem duas mães, Pelagia e Pátria, frutos de violências concretas e simbólicas, que precisam renascer. E para esse renascimento há uma necessidade de ruptura, de uma morte concreta ou simbólica. No caso da Pelagia, o marido dela morreu, né, e ela passou por um processo de aprendizagem. No caso da Rússia, os Romanovs acabaram morrendo mesmo, a gente sabe, né, eles foram assassinados depois da tomada, depois da Revolução lá de 1917. Mas uma morte simbólica já resolveria também, ou seja, uma ruptura do regime para um outro regime, né? Então esse já não serve mais, é necessário passar por uma libertação desse regime opressor. Não era opressor como de Stalin, né? Não era uma ditadura, mas a gente está aqui numa situação de monarquia, que tem todos os privilégios, riqueza, abundância e o povo passando fome. Então, a opressão é nesse sentido. Há uma necessidade de ruptura. Este regime não dá conta mais das necessidades da pátria. A pátria precisa se libertar desse regime, precisa passar por um processo de aprendizagem, que é um processo de libertação. Então, a gente tem essas duas figuras, a Rússia e a Pelagia, ambas a mãe do povo russo, a mãe de Pavel. E a gente pode fundir essas duas imagens do ponto de vista simbólico. Elas têm a mesma representatividade. E é engraçado que a Pelagia ela foi passando por um processo pessoal e também social, de aprendizagem, de tomada de consciência, de descoberta, de percepção da necessidade de se sentir mais digna, de se perceber com direito e de não querer mais uma situação de violência. A ótica de uma pessoa que queria mudar essa situação, fazer uma reviravolta, como um bom comunista, que ele queria abalar o status quo. Então, assim, quem tem muitos direitos, quem está nadando de braçada na riqueza enquanto outros ficam à míngua, né? Então, a grande riqueza de uns é sempre à custa da grande miséria de outros. Não tem como ser diferente em lugar nenhum do mundo, né? Não importa qual regime. É necessário uma mudança, né? Ele é comunista, ele quer o quê? Uma mudança, né? Vamos repartir melhor aí este bolo, vamos mudar esse regime, isso não está certo. Então, você pode ler este livro sem fazer essa associação de a mãe ser a mãe Rússia, a pátria, e só considerá-la como a Pelagia, a mãe de um revolucionário, que também está ok e já está bem bom, né? É o que o livro apresenta. Mas você pode fazer essa analogia porque é perfeitamente viável. O livro apresenta elementos que nos permitem isso, né? Fazer essa interpretação. E literatura é bom por isso, né? Se a gente conseguir fundamentar a nossa interpretação, a gente pode interpretar de várias formas possíveis. Certo? Então, é isso, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Me contem o que vocês acharam dessa história, se já tinham lido alguma coisa de Gorky. Eu li Pequenos Burgueses, mas já não lembro mais, tenho que reler. E eu estou gostando muito de ler literatura russa, assim, do começo do século XX, né? Entendendo mais essa questão da situação pré-revolução e pós-revolução, tudo nesse contexto aí. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.